O Rian tá cantante hoje, então tá uma beleza. Tá tudo bacana, tudo bonito. Quem mais que tá aí? Vou fazer a chamada, né? Para ver quem tá por aí. Davi. Oi, Davi. Davi. Davi não. O Davi eu acho que tá ainda se conectando. A Agora Kailane. Kailane. Tá por aí, Kailane? Sim. 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 Muito bem. Cristine tá aí? Cristine, tá acordada, Cristine? Acho que ela é uma não. que deixa só ligado e vai dormir, senhora. Sim, eu tô sabendo. Tô sabendo que tem um pessoal, tem uma galerinha que liga, né? Claro, já deixam sem o visor para não olhar o rostinho, e aí tem uns que vão se deitar, Senhora, não tô que só ouvindo. ficam escutando. Ô, senhora, não queria falar nada, mas o Luan é um deles. É, capaz. Diz que tem um pessoal que pega, se conecta nas aulas e vão simplesmente deitar. É, teve um dia, Não tô aí, ouvindo. outro. Ah, não tá ouvindo? Eu tô sentado firme e forte aqui. Aham, sabe que esses dias, vocês sabem o que aconteceu? Sem querer querendo, teve aí um pessoal que fez isso, só que esqueceu de desligar a câmera. E aí a senhora estava assistindo tudo, né? Do outro Agora que lado. E assisti tudo e mais um pouco, né? O que esse pessoal estava fazendo. Né? Porque vamos ligar lá, a senhora acha que a gente está aqui, que a gente está ouvindo tudo, coisa e tal, né? Só que a senhora estava vendo que esse pessoal aí pegou até se tapou, Oh, meu Deus. até se tapou. Ainda bem que só ficou assim, ó, nessa questão de dormir, né? Vamos ver quem mais está. A Júlia está por aí, a Tô Luísa aqui. Rolim, o Lipe está por aí. Tá sim. Eu tô aqui, Sora. Muito bem, muito bem. Tem mais quem aí? A Mari, Eu. eu quem? Vamos ver. Lu. Muito bem. A dona Suelen. Ela viu. Tô aqui, Sora. Ó, viu? A Suelen é a minha assessora. A Suelen tá bem, olha. Vamos ver quem mais. A Nathalie, a Natália. Aí tem pessoal aí, ó, recebendo o Oi, WhatsApp. Sora, bom dia. Oi, bom dia, amada. Tudo bem? Tem alguns que têm problema na câmera, né? Mas tudo certo. Não bebe nada, senhora. Tô de boa aqui. Tá de boa aí, muito bem. Né? Bem, Já lavaram o rosto, já tiraram as coisinhas que ficam no canto dos olhos, tá tudo bem atirados, né, para aula. vou fazer isso, depois eu vou voltar a dormir. Ah, que bonito, hein? Eu só vou no bar pra fazer a comida e depois eu vou dormir. Olha, mas pelo menos vai fazer o almoço, então, para ajudar a mãe, né? Claro, se eu não faço, vai. Daí o bicho já pega pro teu lado, né? Pois bem, pessoal, na última aula nós tivemos aí alguns problemas técnicos, né? Alguns alunos tiveram problemas com a internet, alguns não conseguiram mostrar o trabalho, a pesquisa que vocês tinham que fazer como tema, né? Para mostrar na aula passada, devido ao mau tempo, alguns não conseguiram acessar, né? Ou vocês conseguiram assistir a aula depois pela gravação? Aqueles Sim. que não conseguiram? Sim? Sim. Tá. O meu não estava aparecendo aí, eu te mandei pelo e-mail, a senhora tinha visto. Isso, tiveram alguns trabalhos que eu recebi pelo e-mail, que o pessoal me enviou, tá?
Outros nem tanto, né? Tem gente ainda me devendo trabalhos anteriores. Pessoal que ainda não enviou, tem que enviar essas atividades, gente, porque eu Ô, preciso Sora, dessas atividades para contabilizar o encerramento do trimestre de vocês. Vou Sora, providenciar. Oi. eu posso te mandar os trabalhos pelo WhatsApp porque eu não tô conseguindo te mandar por e-mail nada. Depois a gente vê, Suelen, por causa que o e-mail, todo mundo está enviando por lá. Qual é o e-mail que tu está enviando? Pelo Gmail? Tá, mas qual deles? Pelo meu? Tá, meu anjo, mas tu não tá conseguindo Ai, acessar o teu ou o da Ele manda, professora só que não aparece que manda. Entendeu? que foi enviado? É que nem eu mandei pra Sora de arte, só que eu acho que ela não viu. Porque todos que me enviam, Suelen, eu dou um ok para vocês, justamente para saber que foi enviado, Uhum. que foi recebido, na verdade, né? Então depois a gente vai fazer um teste. Depois, quando terminar a aula, tu me Oi, envia Sora. qualquer coisa. Oi, amada, tudo bem? Tá bom. Tudo e com a senhora? Tudo certo. Melhor agora ouvindo a tua voz. De Eu- Viu, Suelen? Daí depois a Aham, gente faz um teste, tá? Quando tá terminar a bom. aula, tá bom? Bom, então na última aula alguns alunos não conseguiram apresentar os seus trabalhos. Ah, vocês querem? Quem é que ainda não conseguiu? Quem é que ficou devendo o último trabalho da pesquisa, da leitura de imagens? Quem? Eu apresentei, quem, Davi? A Antônia, quem é que tá com Antônia? Raíssa. Imagina a cara da Sora. Quem mais, pessoal? Eu cheguei a te enviar, Sora, só que eu não cheguei a apresentar na aula. Eu apresentei na aula, Sora. Tá. Quem é que quer? Eu vou dar uns minutinhos. Quem é que quer falar sobre o seu trabalho? Que ainda está dentro do nosso tempo. Thaísa? Uhum. É que tá no computador, eu só vou ligar ali pra poder mostrar, tá? Tá. Tá, depois Davi, postei. e aí? Pode apresentar, Davi. Pode falar agora. Tá. Eu fiz em papel mesmo. Sim, era para fazer papel. A vida na Idade Média. A Baixa Idade Média presenciou o aumento populacional e o crescimento urbano. Dentro dessa estrutura, os feudos são o lugar de maior importância. Em um mundo ruralizado no qual a exploração da terra era a principal forma de sobrevivência, a concentração populacional dava-se neles. Uma das coisas que muitos homens e mulheres na Idade Média comiam inadvertidamente era pólen. A dieta medieval incluía grão e cereais, vegetais de folhas verdes, como a selga e o espinafre, flores em vinagre, alcaparras, ervilhas, especiarias e folhas de beterraba. Sua higiene. A medicina na Idade Média é bem diferente do que nós conhecemos no século XXI. Médicos não eram importantes. Deus era o curador de doenças, e quando alguém morria, tragicamente era um castigo divino. A falta de higiene não era um costume só dos mais pobres. A rejeição pela água chegava aos estratos mais altos da sociedade. As damas mais entusiastas ao seio tomavam banho quanto muito 2 vezes por ano. E o próprio rei só fazia por prescrição médica e com as devidas precauções. Os banhos, quando aconteciam, eram tomados em uma caixa com água quente. O pai, o primeiro, os outros
em ordem de idade. As mulheres e as mesmas coisas, em ordem de idade. E por último, a criança, que iam na água suja. Por isso, algumas crianças não gostavam de tomar banho. E as imagens, eu fiz 2 desenhos aqui, de um rei e uma rainha. Mostra aí para nós. Deixa eu aumentar a tela. E onde é que tá? Ali eu acho que é o rei de laranja. É. Muito bem. Pessoal, essa fala do Davi é bem importante, né? Principalmente quando fala da questão dos hábitos de higiene e também da própria saúde, né? A gente sabe que nesse período da Idade Média, muitos deles, né, quase a maioria, não tinham o hábito do banho, né? Não tinham o hábito de tomar banho, fazer a higiene, né? O que nós hoje temos como uma coisa essencial para a nossa vida, né? Que também requer outros tipos de. A gente também tem que ter atenção, né? Como por exemplo, também algumas doenças que vão surgindo ao longo disso tudo, né? A questão do banho, como ele colocou, principalmente das crianças, que quando eles eram, na verdade, eles tomavam banho por classificação, né? Vamos dizer assim, primeiro os mais velhos e depois os mais novos. Quando chegava na parte das crianças e também dos adolescentes, os mais novos, eles já não queriam tomar banho em função da cor, da coloração da água e do mau cheiro, né? Então, muitos acabavam não querendo tomar banho em função disso também, né? A gente sabe que nesse período, e assim como eu mostrei para vocês na última aula, lá naquele slide que foi mesmo enviado no grupo de vocês, né, juntamente com as últimas atividades, que a questão dos hábitos de higiene era de muita importância, né? Assim como a questão da religiosidade. Quando se tem a divisão, que nem eu comentei com vocês na última aula, a divisão das classes sociais, né? E assim, o que competia a cada uma dessas pessoas dentro desses grupos sociais, né? A gente viu ali que tinha uma questão muito importante que falava sobre a questão da religiosidade, né? No primeiro momento, né, e aí o Davi coloca também no trabalho dele, a questão da oração, a questão desses laços da palavra dirigida, né, era de responsabilidade da igreja, né? Por que era de responsabilidade desse grupo, né, da igreja? Porque eram eles que tinham o domínio do quê? O que eles tinham o domínio? Das letras, isso mesmo, né? Eles Da tinham educação. o domínio da educação. Quando se fala assim, ó, o domínio das letras é dessa questão da educação. Eram eles que tinham essa responsabilidade de repassar a instrução, né? Mas só que essa instrução, ela não era para todos, né? Era somente para aqueles que eram considerados nobres, de famílias mais abastadas, de famílias mais ricas, né? Abastadas quer dizer a questão do nível social. E principalmente os homens que recebiam essa instrução, né? Os cavaleiros, aqueles que faziam parte, né, da parte mais alta da escala social, eram esses que recebiam a instrução. As mulheres, as crianças, elas não entravam nesse sistema, né? Então, por isso que a gente vê a importância, principalmente, dos monges copistas nesse período, né? Não existia o livro reproduzido, como a gente tem hoje, né? Quem é que está se esticando ali? É o Ian e Uri. Quem é que está ali se esticando todo com os olhos fechados, que eu estou enxergando daqui, né? Que estão aí dormindo na aula, né? Tinha o papel de repassar esse tipo de instrução, fazer a leitura na praça, né? E assim ir repassando a questão da leitura para essas pessoas que não tinham acesso, né? Então, isso aí também é outro ponto que é bem importante a gente salientar.
Quem mais, pessoal? Obrigada, Davi, pela contribuição. Quem mais quer falar sobre o trabalho? Era a Thaísa que queria falar sobre o trabalho dela? Aham. Pode falar, Thaísa. E o povo que está dormindo, pode tratar de acordar. Quem é que botou ali? Quem é que está no nome de Antônia? O meu eu fiz sobre a posição, sobre posições e seus significados, e sobre a pirâmide social. Foi a É a Thaís, Thaís, professora. professora. Ah, A que tá. vai apresentar agora. Sim, muito bem. Pode começar. O meu tá no computador, tá, Sora? Tá. Porque ainda vou imprimir. Uhum. Aqui, ó. Eu botei que é pirâmide social. Eu coloquei 2 exemplos. Essa aqui tem a separação entre a elite e o povo. Essa aqui, ó. Sim. E essa aqui é sobre algumas posições básicas, que é o rei, duques, condes, alto prelado, Thaís, agora cavalheiros. desligou a tua câmera. A minha? A gente não tá aí, não tá te enxergando. Só a tua Oxi. voz. Agora voltou. Eu tava enxergando. A Sora não estava enxergando. Pode continuar. Aí eu botei tem cavalheiros, senhores, bispos, abades, soldados, camponeses e servos. Aí, conforme essa organização aqui, eu fiz esse aqui, ó. Posições e seus significados. Aí eu coloquei o significado do rei, o que ele fazia. E aqui eu coloquei a foto do Carlos Magno. Uhum. Aqui. Eu vou ler aqui para a senhora, peraí. Uhum. O rei tem o papel de soberano sobre todos, embora não tivesse poder absoluto. Ou seja, o rei mantinha poder simbólico sobre os senhores feudais, que tinham suas terras distribuídas por entre seus vassalos. Parênteses, pobres que pediam proteção em troca de suas terras e sua fidelidade. Fecha parênteses. Nesta época, a fragmentação impedia o absolutismo, que em pouco tempo seria o modelo preferencial da Europa. Isso. Sabe qual é o poder absoluto? Esse absolutismo é o poder absoluto do rei. Uhum. Pode continuar. Aí depois eu coloquei o duque. Aqui eu botei a foto de um. Uhum. Aqui. Duque, parêntese feminino, duquesa. Fecha parêntese. É um título que se refere ao chefe de estado de um ducado. Na Idade Média, o título foi primeiro instituído entre os monarcas germânicos, a designar os regentes de províncias logo acima dos condes, figurando no mais alto lugar da hierarquia nobiliárquica. Hierarquia que tu botou? Que a senhora não entendeu a última parte. Nobiliárquica. O que seria imobiliárquica? Aí eu não sei essa parte. Eu acho que é de construir casas, parece. Exatamente. Era essa questão da designação da construção de habitações, de casas. Quando fala em imobiliar, seria casas, habitações. Uhum. Tá? Pode continuar, amor. Aí, os condes, tá? Os condes fazem parte da nobreza e, portanto, da elite da sua nação. Inicialmente, na Idade Média, era o senhor feudal, dono de um ou mais castelos de terras, denominadas condado. Mas, posteriormente, a partir do século... Ai, agora me fugiu. De 1301 a 1400, o título nobiliárquico foi utilizado apenas como grau de nobreza. Isso para classificar. Aí esse aqui é sobre o prelado.
Agora saiu de novo a tua imagem. Peraí. Deu? Isso, agora voltou. Prelado é autoridade eclesiástica que na Igreja Católica tem o encargo de governar ou dirigir uma prelatura ou prelazia. O prelado é também o ordinário próprio da prelatura. Aí esse aqui é sobre os cavalheiros. Aí eu coloquei a foto aqui também, assim como esse outro aqui. Uhum. Responsáveis pela formação das forças militares de seu tempo, os cavaleiros medievais pareceram entre os integrantes da nobreza medieval. A princípio, além da origem nobiliárquica, um cavaleiro deveria ter treinamento e armas para ascender a tal condição. Isso. Senhores feudais. Esse aqui. Os senhores feudais. Um pouquinho, Thaís, essa parte que tu lesse aí, que falou sobre a questão dos cavaleiros, ela é bem importante também. Depois, na época das cruzadas, são esses mesmos cavaleiros que vão organizar essas investidas, né? Esses movimentos de cruzada. Uhum. Pode continuar. Os senhores feudais possuíam terras e exploravam suas riquezas, cobrando impostos e taxas desses nobres em seus territórios. Era um tratado de sucerânia e de vassalagem entre eles. E aqui eu coloquei uma foto. De suzerania, nos laços de suzerania e vassalagem. Uhum. Muito bem. Aqui é sobre o bispo. Cada comunidade cristã possuía um bispo, eleito pelos fiéis ou os padres, responsáveis pelo ensino da religião e pelas cerimônias, e os diáconos, responsáveis pela administração e assistência à população. Na Idade Média, os padres dirigiam as paróquias, que eram pequenos distritos. Uhum. Aqui é sobre abades. Os abades de Cluny e Vendôme eram, por honra do seu ofício, cardeais da Igreja Católica. Ao longo do tempo, o título de abade começou a ser usado por clérigos que não tinham qualquer relação com o sistema monástico, como acontecia com os guias espirituais de um corpo paroquial de clérigos. Isso. Aí, como tem o abade, que é o homem, e a abada, que é a mulher. Aí eu decidi colocar a foto de uma mulher, no caso a abada. Uhum. Agora desligou de novo, Thaís. Foi? Voltou. Agora voltou. Cavalaria. Não tinha desligado ainda. Cavalaria medieval é a instituição feudal dos cavaleiros nobres e aos ideais que lhe eram associados ou que lhe foram associados pela literatura, nomeadamente a coragem, a lealdade e a generosidade, bem como a noção de amor cortês. Aí aqui eu botei um com a roupa referente às cruzadas. Exato. Camponeses. Os camponeses eram os constituintes da base da sociedade feudal. Mesmo compondo a expressa maioria da população medieval, esses eram subordinados à autoridade dos grandes proprietários de terra pelo sistema de servidão. Aí é o que eu coloquei aqui, ó. Quando se fala em sistema de servidão, né, são aqueles que são ligados diretamente à terra. Uhum. Que são sérios, são ligados ao trabalho da terra. Esse aqui é o último. Uhum. Servo. Tá? Esse aqui é servo. Isso. O servo tinha o status legal de homem livre, embora os senhores procurassem mantê-los presos às suas terras por meio de obrigações feudais. Portanto, os servos não eram escravos nem trabalhadores livres. A servidão era uma relação de trabalho no qual uma pessoa, parênteses, servos, fecha parênteses, devia obrigações a outra,
senhor. Aí acabou. Muito bem, dona Thalissa, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Alguém mais, pessoal? Lindo, lindo. Obrigada. Quem é que tá batendo palma? Maria Eduarda. Muito bem. O outro bonito ali. Bom, pessoal, tem mais alguém? Eu acredito que não, né? Então vamos fazer assim, ó, vamos recapitular essa parte aí do feudalismo, para que depois a gente possa entrar também na parte do Islã e do Império Bizantino, né? Porque é muito importante que a gente entenda como se deu esse início e também o desfecho desse período feudal, né? Então, quem não conseguiu anotar nas últimas aulas, né? Pessoal que está aí no chat, não esqueçam de colocar os nomes, tá, meus amores? Para depois a gente fazer a chamada. E vamos anotar aí para vocês terem tudo direitinho, ainda quem não tem, né? Quem não anotou também das últimas aulas, para que vocês possam acompanhar posteriormente, né? Então, quando se fala em modo de produção feudal, né? Vocês têm aí no materialzinho de vocês. São as formas de como se deram essas relações dentro desse período do feudalismo, tá? Quais seriam, senhora, essas relações, né? Do que a senhora está falando? As relações de trabalho, pessoal. De que forma essas pessoas estavam ou não ligadas à terra? De que forma elas tinham obediência ou não aos senhores feudais? E qual a participação, principalmente da igreja, dentro desse processo, né? Então a gente diz que tinham aqueles que trabalhavam, tinham aqueles que oravam e tinham aqueles que passavam as instruções, né? A gente sabe que essa parte dos que oravam e aqueles que passavam a instrução estavam ligados principalmente a quem? A quem? A quem? Ai, ai, ai. Thalissa recém falou sobre isso. Repete, senhora, repete que eu não ouvi direito. Eu tô vendo que tu não ouviu direito, tu tá aí bem atiradão, né? Olhando pro nada, né? Dando uma viajada, aquela coisa toda. Repete, por favor. Aqueles que estavam ligados à terra, tinham aqueles que estavam ligados à questão da religiosidade, tinham aqueles que estavam também designados a passar instrução, né? Esses que passavam a instrução e que também passavam a questão da religiosidade eram quem? Pá, me fugi. Pá, me perdi. A Thaisa recém falou sobre isso. Eles Era a igreja, né, gente? Era a igreja, né? Quem é que passava, quem é que ficava nos mosteiros, quem é que fazia essa atividade como os professores, né? Eram os monges, né? Quem é que fazia a escrita desses livros, dessas reproduções, eram os monges copistas também, né? Então a gente tem lá no início, vamos recapitular, né? O modo de produção feudal, as formas como se faziam então essa ligação, principalmente com o homem do campo, né? O feudalismo ele se manteve na Europa durante a Idade Média. Durante todo esse período da Idade Média, a gente tem um sistema feudal presente, né? A economia feudal ela estava voltada para quê? Para a subsistência, né? Eles plantavam para o seu próprio abastecimento, né? Subsistência é aquilo que está voltado para si, né? Então a gente sabe que toda a produção inicial lá no feudalismo ela estava voltada para abastecer os grupos que ali estavam, né? As técnicas agrícolas elas eram rudimentares, com baixa produtividade, porque elas eram rudimentares porque tudo que eles tinham era voltados para aquele tipo de pessoas que consumiam tudo aquilo que era produzido ali. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que essa produção ela não era voltada para as vendas externas, e sim para o abastecimento interno das pessoas que faziam parte dos feudos, tá?
A sociedade ela estava dividida entre senhores, que fazia parte, então, da nobreza guerreira e detentora de terras, que isso era muito importante, ter terra nesse período, ou o clero, né, católico, que eram aqueles que estavam principalmente com a incumbência de quê? Da questão da oração, né? E também para passar a instrução. Tinha também quem mais? Nós tínhamos os servos, os camponeses, que estavam, então, diretamente ligados à terra, eram eles que faziam os serviços braçais, né? Eram eles que estavam ali destinados a fazer toda essa lida do campo, juntamente com quem? Que muitos diziam que não faziam parte nesse período, que não trabalhavam na terra. Quem era? Quem era? Quem é que fazia parte também? Servos? Os servos, sim, mas a gente tem também a participação de quem nesses plantios, que antes diziam que não, que tinha que ficar só em casa cuidando dos filhos. As mulheres. As mulheres, exatamente, vão se acordar, gente, vão se acordar, né? E aí tinham também, então, esses servos, eles estavam submetidos a quem? Principalmente a nobreza, né? Aos nobres. Esses nobres, eles tinham qual o papel, né? Eles se relacionavam por meio dos laços de suzerania e vassalagem. Quem era o suzerano e quem era o vassalo? Isso aí vocês colocaram em alguns trabalhos. Quem era o suzerano e quem era o vassalo? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Estão bem quietos aí. E aí, Bernardo, quem era o suzerano e quem era o vassalo? Davi, quem era o suzerano, quem era o vassalo? Vassalo era aquele que pedia ajuda para o seu senhor feudal, em troca da terra dele. E Daí o ele ganhava suzerano? benefícios. Exato. E o suzerano? Vamos lá, quem é que ajuda o Bernardo? Quem era o suzerano? Davi, vamos lá. Suzerano não era aquele que dava esses benefícios? O suzerano Não. era aquele que... Tá quase lá, quase lá. Cobrava os vassalos. Exatamente, Luan. Ah, isso. Exatamente, né? E aí tinha ainda o ditado, que nem eu disse na última vez, né? Da última aula, que o vassalo que é meu vassalo não é meu vassalo. Ele está ali, ele está trabalhando, só que ele só presta esse serviço. Não quer dizer que ele me pertence. Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao quê? A terra, a terra. O trabalho por dele isso é que é voltado vassalo, para porque se não fosse isso, seria escravo, não? Exatamente, muito bem, Davi, muito, muito, muito bem. Por isso que ele está na qualidade de vassalo. Se fosse diferente, ele seria escravo, escravo por dívidas, né? Principalmente por dívidas, né? Quem é que falou? Eu, Rian. Se o Fala, vassalo Rian. tem dívidas, ele pode virar escravo? Pode vir a virar escravo, sim. Dificilmente o escravo ele sai da condição que ele está. Porque quanto mais passa o tempo, mais dívidas ele acaba tendo. Entendeu? Sim, senhor. Então tá. Então vamos se levantar, hein? Que eu só tô vendo um pedaço de ti aí na câmera. Então vamos se atinar, vamos se atinar. Tá? Bom, depois a gente tem, então, uma sociedade que é considerada estamental. O que é uma sociedade estamental? Também a Thaís, agora, nessa última parte que ela apresentou o trabalho, ela mostrou. Patentes. Oi? Que tem diferentes patentes. Que ela é dividida por estamentos. Ela tem algumas classificações na qual a gente denomina hierarquias, né? E assim, essa sociedade, ela tem um poder político que era descentralizado. Quando a gente fala que o poder político está descentralizado, isso quer dizer o quê?
Vamos Ele lá, não o outro povo que não fala. Ele não Como tá é que ele não tá o quê? só no centro, assim. Ele tá Ele espalhado. não está concentrado somente em uma única mão, né? Por isso que o poder ele está descentralizado, né? E aí a gente tem então esse poder que ele está descentralizado. A gente tem aí em relação a quem essa descentralização? Ao rei, ao senhor feudal, aquele que é o autônomo, né, que é o soberano perante o seu feudo, né, aquele que é responsável pelo seu feudo, né. O que que nós temos mais sobre isso? Qual era o papel da igreja? Voltando na igreja. A igreja ela tinha um monopólio ou não da religião? Eu acho que sim. Vamos lá, o povo que não falou ainda. Ah, Luiz. Bom, ela se mentia em tudo. Ela era dona da educação, ela estava sempre no meio da política. Então Isso. ela era como se fosse um órgão, assim, da política. A gente pode dizer que quando começou a ter esse tipo de envolvimento, né, principalmente das questões religiosas, nas questões políticas e administrativas, foi quando começou a se ter problemas dentro da organização do sistema feudal, porque, na verdade, a igreja, qual era o principal objetivo dela, né? A igreja... Oi? Passar os fundamentos de Deus era o principal. Exatamente. E aí, quando ela começou a se envolver nas questões políticas e administrativas, começou a se ter o quê? Problemas, né? Porque não era essa a organização, vamos dizer assim, né? Então, a igreja, ela tinha o quê? A igreja, ela tinha o monopólio da religião e também ela tinha o papel de ser uma orientadora das pessoas também, né? Então, a questão mental, né? As questões que são ligadas também à educação, como disse o... Sim. Quem é que tinha comentado antes? A política não era a função da igreja. Não seria a função da igreja, mas ela acaba se envolvendo em função principalmente da posse de terra, né? Então, a questão das instruções, né? A questão da orientação da sociedade. A gente tinha aí, então, a igreja como uma das grandes proprietárias e ainda continua sendo uma das grandes proprietárias de terra. A gente tem também a questão da ordem dos discursos dessas igrejas, né? Que seriam, então, tudo aquilo que elas explanavam, falavam para as pessoas como forma de orientação. Onde se dava isso? Onde acontecia esse tipo de instrução? Na igreja. Não, muitas vezes aconteciam em praça pública, tá? Que era onde eles se reuniam justamente os monges para fazer a leitura de alguns livros para a população, essa população que não detinha o poder da escrita nem da leitura, né? Então, quem fazia isso eram justamente os monges, né? Nós temos o feudo, que era um grande domínio territorial, autossuficiente, porque ele se abastecia através do seu plantio, e no qual o senhor garantia a segurança da sua própria população. Então, se essas pessoas trabalhavam para o senhor feudal, ele tinha por obrigação fornecer a segurança das possíveis invasões, né? Então, o senhor feudal, dentre as suas obrigações, né, perante aos seus vamos dizer, as pessoas que moravam dentro dos seus feudos, eles deviam a proteção a elas. Mas se for escravo e trabalhava naquele feudo, ele tinha que proteger também? Sendo que tinha uma dívida, eu deixava ele para morrer. Assim. Na verdade, não ficava para morrer, né? Ele tinha que trabalhar para se manter. O trabalho dele era esse, era trabalhar nas terras do senhor feudal. Em contrapartida, o senhor feudal, ele, então, dava o quê? Ele dava segurança, ele dava alimentação para essas pessoas.
tá? Sim. O que nós temos também? Que o feudo era um grande domínio territorial autossuficiente, na qual também se garantia a segurança da sua população. As suas origens, elas estão ligadas a quê? Ao processo de ruralização. Não podemos entender, não esquecer, na verdade, que a agricultura era o grande carro-chefe disso tudo, né? Era a agricultura que fazia, então, circular essa questão do abastecimento da população e em busca também de proteção e comida em meio a turbulentas excursões bárbaras. Então, a gente não pode esquecer que as possíveis invasões, elas também continuavam sendo propícias a acontecer, né? Porque os bárbaros, vocês estão lembrados quem eram os bárbaros, né? Sim. Eram os grupos que se juntavam com armas para invadir os povos, para E dominar. que não sabiam falar a língua de Roma. Exatamente, eles não tinham o domínio do dialeto local, né? E os bárbaros eram considerados povos perigosos, né? Violentos, que eles estavam mesmo em busca de posse de terra. Então, quanto mais terra eles tivessem, melhor seriam para eles, né? O que eles pensavam? Eles pensavam que eles queriam dominar aquele espaço para começar a plantar mais do que os outros, é isso? É para eles terem a posse de terra perante as outras pessoas, né? Sim. Então, quanto mais terra eles tivessem, melhor seriam para eles na questão do domínio, né? Porque essas pessoas ficavam O submetidas a eles. comércio. Comércio, a questão do plantio, E também os bárbaros não eram só um povo, eram todos os povos que tentavam invadir e não sabiam falar a língua, né? Exatamente, que era o Não era um latim. povo específico. Exatamente, tá? Eles aqueles que eram bárbaros eram então eles eram aqueles que não falavam o latim, né? E eles tinham na sua essência essa questão de avançar território, de tomar conta desses territórios, né? E aí foram formados ao longo do Império vários reinos bárbaros, vários grupos, né, que se beneficiaram, né, desse avanço territorial também, tá? Depois a gente teve a questão do Império Carolíngio, que seguiu mais ou menos esse mesmo pensamento. Pessoal, dúvidas, perguntas até aqui? A Júlia, Cristine, o pessoal aí, eu vou chamando pelos nomes que estão aqui na minha lista: Lisiane, Luan, Luísa, Luiz Felipe, aqui fala Mariana, a Maria Eduarda, que hoje está bem quietinha, o Maurício, a Natália. E aí, pessoal, o que vocês têm para me dizer sobre isso? Tá tudo certo? Suelen, Vitória. Ó, a Natália e mais uma pessoa foram dar uma banda. Sim. A foram Lisiane foi da hora também. mas aí a gente já pega esse povo aí. Eu não fui da banda nenhuma, Davi. Eu tô aqui prestando atenção na aula, só tô quieta. Viu? Tá bem firme e forte assistindo a aula, né? Quieta, Sora. É isso aí. Ele tava falando da outra. Tava falando Eu acho. da outra. Oi. Fale. A sociedade estamental não tinha tipo uma pirâmide? Tem a pirâmide, inclusive, que a Thaísa mostrou ali na apresentação do trabalho dela. A pirâmide, ela mostra, então, Sim. quem é que está no topo e quem é que está na base da pirâmide. Sim, né? No topo tá o rei, em segundo clero, em terceiro nobreza e o último lá é o servo. Exatamente, né? E ainda tem os escravos, né? Que não aparecem muito quando se fala sobre essa pirâmide social, porque eles estariam então nessa condição, mas eles estão submetidos, eles estão ligados à terra, eles fazem parte porque é a mão que trabalha na terra, né? A mão que está sempre Sim. direcionada, está sempre ligada à terra.
Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Que ele não tem. Teve algum líder bárbaro que se destacou mais, assim? Nós temos Carlos Magno, nós temos aí. Quem mais? Quem mais que nós falamos na última aula? Deixa eu ver. Que fazem parte desse grupo germânico. Ai, vamos revisar, hein, o material. Pessoal, quando a gente fala, então, aí da cultura e da sociedade na Baixa Idade Média, qual foi a influência que se teve dessa cultura nesse período? A Thaisa também comentou lá, falando do trabalho dela, sobre a cultura, e o Davi, eu acho que falou também, sobre a questão da cultura na Baixa Idade Média. Qual foi essa influência que se teve? Se fala sobre os escritos da antiguidade, aquilo que era passado principalmente para a população que não sabia ler, né? Nós temos aí muitas dúvidas e questionamentos sobre a questão da divulgação das palavras de fé, aí a gente pode falar da própria Bíblia, né? Que muitos tinham a livre interpretação, depois nós vamos ver isso quando estudarmos as reformas religiosas, né? Que, na verdade, era passada da forma como a igreja queria, né? Então, isso aí depois foi uma coisa que Martinho Lutero, em uma das suas teses, né, exigia que as pessoas tivessem a livre interpretação da Bíblia, não da forma como a igreja queria passar, mas da forma como as pessoas entendiam a partir da sua leitura, né? Isso aí a gente vai ver posteriormente. As primeiras universidades que surgiram aí, a gente fala um pouco da questão da educação, também que surgiram nesse período aí do século, entre o século XII, entre o século XI, sendo controladas pelo clero. Então, mais uma vez, reforçando a questão da instituição religiosa, fazendo esse papel, né, da educação, da instrução, e mais uma entidade, podemos dizer assim, que seriam as primeiras faculdades, também sendo administradas por eles, né? Quem é que quer falar um pouco sobre isso? Quem é que não falou ainda, pode comentar sobre a cultura. Isso faz parte da questão da cultura, gente. Né? Quando a gente fala do ensino, quando a gente fala do modo de vida, isso é cultura. É cultura. Né, os modos de cultura. E quem eram as pessoas que também tinham direito a participar e entrar nas universidades? Os nobres? Os filhos dos nobres? Exatamente. 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 Os filhos dos nobres, eles eram, na verdade, os únicos que poderiam participar desse processo, não esquecendo da questão das mulheres. Elas não podiam, né, participar, né? Qual era o destino para elas? O que eles diziam, né? Qual era o papel das mulheres nessa sociedade? Oi? Qual era o papel das mulheres? Eu acho que era em casa com as crianças. Era em casa, na lida doméstica, né? Também no campo, trabalhando. Não esquecendo que era uma outra mão que fortalecia, que ajudava na lida do campo, né? No plantio, principalmente, eram das mulheres. Dependia dos maridos, né? Se fosse nobre, se fosse rico, daí ficava em casa. Agora, se fosse pobre, daí tinha que ajudar na renda. Exatamente, muito bem colocado, Davi. Isso dependia muito da condição social de cada um deles, né? Se a mulher ela pertencesse à família mais abastada, né? Daqueles que eram nobres, ela não precisava estar trabalhando diretamente a terra, né? Ela ficava somente nos afazeres domésticos. Aposentos, né? Eu fazia as coisas dentro de casa e ficava de bobeira depois. Exatamente. Pessoal, na última aula nós falamos também das contradições do feudalismo, né? Quando a gente fala no encerramento, na crise do sistema feudal, a gente fala sobre a questão
da Revolução Agrícola na Europa, que levou, então, também ao crescimento populacional. A gente não pode esquecer que as pessoas, na verdade, na sua maioria, saíram do campo e foram para a cidade em busca de melhores condições de vida, principalmente de trabalho, né? Porque a lida do campo já não estava favorecendo tanto, né? Devido às grandes explorações que ocorriam. As pessoas saíam do campo e iam para a cidade em busca de melhores condições de vida. Isso se caracteriza como com qual nome? Alguns colocaram no trabalho. Como é que a gente chama quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade? Me pegou, né? Eu não sei. Êxodo rural. É quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade em busca de melhores condições de vida. A gente vê isso acontecer em outros capítulos da história, né? Muitas pessoas saindo dos seus lugares. E daí não consegue ir lá e depois querem voltar e não conseguem. Exatamente, exatamente. Porque a questão da fome acaba falando, e da moradia também, acaba falando mais alto, né? Nós temos crescimento, temos então, devido a essa saída do campo para a cidade, um crescimento populacional bem grande, né? Ocasionando também a pobreza, porque daí não tinha lugar para todos, né? Nas cidades, não tinha campo de trabalho para todos, né? Moradia para todos, então acabou se originando algumas tensões, alguns conflitos sociais, sendo que a pobreza ela passa a fazer parte desse sistema, né? Já que nem todos têm condições de se manter nas cidades, buscar trabalho nessa cidade, né? E aí se acaba proliferando muita pobreza, né? Um aumento da produção, o aumento da produção agrícola, ela não foi suficiente para manter essas pessoas que permaneciam no campo a alimentar, né? Não existia mais o excedente de produção para essas pessoas. O que eu expliquei na última aula para vocês, que era o excedente de produção? Era tudo aquilo que era plantado, né? E sobrava para o abastecimento interno, para as pessoas se alimentarem, para as pessoas consumirem, não só para depois para venda, né? Fora dos núcleos do sistema feudal, mas também para as pessoas poderem se alimentar. Só que esse excedente de produção já não era mais o suficiente para garantir, então, a alimentação dessas pessoas. E aí a gente tem aí a crise do sistema feudal. A maior crise do sistema feudal é quando essas pessoas saem do campo, vão para as cidades em busca de melhores condições de vida. Essas pessoas chegando nas cidades, elas não têm como se garantir, né? Se abastecer, porque a vida e a realidade nas grandes cidades é muito diferente do que a vida no campo, né? Então, muitas dessas pessoas não conseguem garantir um emprego para se manter, para se sustentar. Não conseguem se adaptar à nova Exatamente, vida. porque essas cidades elas sofrem, né? Elas já têm a influência principalmente europeia, né? Com hábitos e costumes europeus, e muitas, como o Davi disse, muitas dessas pessoas elas não conseguem acompanhar essa evolução, né? E acabam muitas delas fazendo o quê? O que é que acontece com essas pessoas? Acabam ficando para trás. E acabam retornando para o campo, né? Para a lida do campo. Pessoal, até aqui dúvidas, perguntas? Então, resumindo, era melhor ter ficado no campo, na pobreza mesmo, do que ficar pior na solidão. Depende. Não é bem assim, porque muitas dessas pessoas até elas tinham condições de permanecer na cidade. Muitas delas também tinham, né? Tinham condições, mas as condições que no momento eram necessárias para que isso ocorresse, né? Para algumas pessoas que vinham principalmente de vida de vassalo, isso já não era bom. Não era bom, porque eles não conseguiam se manter.
E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? O povo que tá aí, Júlia, Cristine, Lisiane, Luan, Júlia. E aí, pessoal, dúvidas? Nenhuma. Não. Desliga o teu microfone é para poder escutar o que as gurias têm para falar. Pode perguntar. Alguém disse que tinha dúvidas. Eu entendi. Não? Então é que Não, nenhuma. não tem nenhuma? Não. Então tá, pessoal. Nas próximas aulas, então, nós vamos dar continuidade, né? Eu oriento aqueles alunos que não pegaram o material que eu tinha disponibilizado lá juntamente com as últimas atividades, que vocês realizem uma nova leitura, que vocês revisem o material, façam os resumos no caderno de vocês, né? Que tenham aí tudo organizado para que, quando vocês necessitem para fazer as atividades, vocês tenham eles todos em mãos, né? Depois, nossos próximos conteúdos serão o Islã e o Império Bizantino, principalmente o Império Bizantino, que é a continuação desse modo de sistema feudal. A gente vê aí algumas características que são, né, da Roma ocidental e oriental e que entram aí, né, como forma de continuidade no Império Bizantino. Tá ok, pessoal? Tá. Então, um beijão para todos, né? Tchau, Obrigada por Sora. que participaram ativamente. Suelen, depois a Tchau. gente se fala.